Chama o Flamengo malvadão. O Flamengo de Renato Portaluppi malvadão. Chama o Flamengo malvadão. Naquele pique. Vai, malvadão. Dado do clube. Denilson, agora a gente fala não ainda do Clássico Paulista, mas de um grande clássico brasileiro, Flamengo e Corinthians. O Mengão jogou muito contra o seu São Paulo, goleou aqui no Morumbi, quer embalar, quer mostrar que aquele time que começou a ser treinado pelo Renato Gaúcho não se perdeu. E o Corinthians quer o G4 e, além disso, tem que quebrar um tabu nessa partida. É mesmo. Em tempos de arena fechada pela pandemia, o aproveitamento do Corinthians como mandante desabou. Apenas 51,7% dos pontos. A equipe ganhou só 19 das 47 partidas que fez em Itaquera no período. Mas com a volta do público no início de outubro, o vento virou. Nos 5 jogos que realizou em casa desde então, venceu todos. Os números falam por si. Nosso estádio cheio é um estádio importante, um estádio que pressiona. Do outro lado da moeda, a campanha fora de casa no campeonato não é das melhores. Aproveitamento de 45,8% dos pontos, que cai ainda mais se levarmos em conta apenas as últimas 6 partidas como visitante, 3 empates e 3 derrotas. Para complicar, a próxima viagem do Corinthians será para enfrentar o Flamengo, adversário que não vence no Rio de Janeiro desde os 3-0 do Brasileiro de 2015. De lá para cá, em 7 jogos no Maracanã e no estádio Luso Brasileiro, foram 5 vitórias rubro-negras e 2 empates. Por sinal, o Fla vem sendo dominante contra o Timão nos últimos anos em qualquer estádio. Dos últimos 8 clássicos entre os dois, ganhou 7 e empatou 1. Independente do adversário, independente do que a gente vem apresentando dentro do campo e a gente vem acrescendo a cada partida, a gente seguir a nossa programação, o nosso planejamento. Foi isso que nós combinamos alguns dias atrás. Eu prometi para o torcedor que a equipe do Flamengo ia ser outra, principalmente até o dia 27, e os jogadores estão demonstrando isso no campo. Boa notícia para o lado alvinegro é a chance de William voltar amanhã. Recuperado de uma contusão muscular na coxa, sofrida no dia 13 de outubro, ele treinou com as reservas e pode ser opção no banco. Já quem deve começar jogando é Jô. O atacante foi escalado como titular contra o Cuiabá depois de 5 rodadas. Entrou em lugar de Renato Augusto, que voltou para a meia. Artilheiro do time no Brasileirão com 6 gols, ao lado de Roger Guedes, Jô anda cheio de moral com Silvinho. É um atleta que nós conversando, ele entendeu perfeitamente lá atrás essa função de retenção, de oxigenar o time, de entrar só nessa última bola. Eu tô ansioso também para fazer meu primeiro gol fora de casa, não vou mentir não, a ansiedade tá grande. Então eu espero que, contra o Flamengo agora, saia também lá, fora de casa, meu primeiro pelo Corinthians. O Corinthians depende apenas de suas forças para terminar o Brasileirão no G4 e entrar direto na fase de grupos da Libertadores. Está em 5º lugar, 2 pontos atrás do Bragantino, mas tem um jogo a menos. Faltam 6 partidas para o final, que não terão a presença do chileno Arauz. Depois de ter jogado apenas 4 minutos nos últimos 3 meses, teve 50% dos seus direitos negociados com o Necaxa do México. Deixa o Timão com 61 jogos disputados e apenas 1 gol marcado. Nossa, então o Corinthians não ganha há 9 jogos do Flamengo, são 3 anos, é um tabuzinho pesado. Agora, Flamengo, a gente não consegue definir muito nesse Campeonato Brasileiro, porque ele ainda tem 4% de chances de ser campeão, ou seja, tem alguma coisa para brigar. O time jogou muito bem no final de semana. Eu duvido que Gabigol, Bruno Henrique, Michael não vão querer de novo fazer uma apresentação com esse nível todo. Em contrapartida, a gente vê um Corinthians que jogou muita bola, mas tomou um sufoquinho do Cuiabá, foi 3-2 o jogo. Renato Augusto foi o nome da partida. E agora o Corinthians precisa pensar em G4, já deixou um adversário pelo menos para trás, que é o Fortaleza, está em ascensão. Um jogo desse tamanho, independentemente do momento dos dois times, só para dar um exemplo, o Corinthians, quando jogou com o São Paulo, o Corinthians esperou para tentar um contra-ataque.
tomou um sufoco do São Paulo. Não jogou bem o jogo contra o São Paulo no Clássico Paulista. Talvez tenha sido o melhor jogo do São Paulo no comando do Rogério Ceni, né, esse clássico. Não tenha dúvida. São Paulo jogou muito bem, os meninos jogaram muito bem lá, o Lisieiro, o Igor Gomes, enfim, jogaram realmente muita bola e até deu a esperança aí pro torcedor São Paulino. Mas enfim, já é um outro momento. Então o Corinthians tem que ter uma atitude diferente, independentemente de esperar o adversário, mas ter uma atitude diferente que teve nesse clássico contra o São Paulo. Anderson Daronco vai ser o árbitro da partida, gaúcho, né, experiente. E agora temos um clássico.